Olá, apostadores da Loteca 1007. Na 1006 não fui muito bem de novo, só 8 pontinhos. Então por isso que eu não estou nem postando aqui as minhas apostas, tá? Mas aí a hora que chegar a 12, 13, 14, aí eu com certeza vou mostrar o bilhete também, tá? Isso aqui eu jogo o que eu ponho aqui, tá, pessoal? Eu jogo aqui 16 jogos, desdobrado aqui em 8 duplos. Tá, o dia que fizer uma coisa legal aqui de pontuação boa aí, com certeza eu vou estar compartilhando aqui com vocês. Isso aqui para mim ela é puro lazer, tá? São realmente jogos que eu aposto e jogo do jeito que tá aqui e torcendo para um dia ganhar aí, tá bom? Vamos lá. Jogo 1, nós temos Corinthians e Flamengo. Corinthians vem bem, quarto lugar, Flamengo é o oitavo. Corinthians está com 7 vitórias, 5 empates. 3 derrotas, o Flamengo com 6 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. O Corinthians quarta-feira pega o Santos pela Copa do Brasil. Primeiro jogo goleou de 4-0, agora é na Vila. Passou bem pelo Boca. Bem não, né? Jogou mal pra caramba, mas passou. E agora joga com a torcida empolgada contra o Flamengo. Acho que pode ser um bom jogo, tá? Acho que tem tudo aí o Corinthians fazer uma boa partida, empolgado desse jeito. O Flamengo do Rio vai pegar o Galo quarta-feira que vem, precisa ganhar, o primeiro jogo perdeu de 2-1, então agora vai ter que jogar em casa. Eu acho que vai poupar alguns jogadores, mesmo assim, ainda é favorito nesse jogo contra o Corinthians, tá? Mas é, como eu falei pra vocês aqui, eu sou meio corintiano, então não dá para torcer pro Flamengo para poder ganhar na loto. Como eu tenho que torcer pro Corinthians aqui mesmo, eu acho que é um jogo mais para empate, tá? Para empate e para Flamengo, mas eu vou aqui de empate e Corinthians, tá? Jogo 2, Sport e Londrina. O Sport vem aí com 5 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, é o sétimo colocado. O Londrina é o sexto com 6 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Londrina é o sexto colocado, Sport é o sétimo, uma briga muito boa. O favoritismo é todo do Sport, tá? Naquelas enquetes que tem por aí, eu dou uma olhadinha também, só para nível de curiosidade. Não acompanho, meu jogo não é baseado nele, mas eu acompanho as enquetes para saber o que o pessoal está postando. E o favoritismo é totalmente do Sport, tá? Só que o Sport vem aí de um empate contra o Vasco, empate com o CSA, empate com o Brusque em casa, empate com a Ponte Preta fora de casa, empate com o Náutico, empate com o Grêmio. Vem aí de 5 empates seguidos. O Londrina veio aí de um bom jogo contra a Chapecoense, ganhou fácil, eu assisti o jogo, jogou bem, tá? Mas empatou com o CSA em casa e perdeu para o Grêmio. É um time fraco, mas está jogando bem. O último jogo foi muito bom, tá? Pode ser uma boa zebra, tá? E eu vou aqui de favoritismo para mim aqui é o jogo de empate, tá? E eu vou de zebra aqui, tá? Pelas enquetes todas aí eu estou em zebra. Então eu estou jogando empate e coluna 2. Jogo 3, Bragantino e Avaí. O Bragantino é o 14º colocado, com 4 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. O Avaí é o 11º, com 5 vitórias, 3 empates, 7 derrotas. Favoritismo total do Bragantino aqui em tudo que é lugar, não dá para imaginar diferente. O Bragantino, apesar de vir com uma derrota contra o Botafogo de 1-0, fora de casa, perdeu de 4-2 para o Atlético Paranaense, mas acho que está na hora do Bragantino virar e jogar bem, tá? E além de tudo, na tabela é a chance aqui também de estar passando o Avaí. Então é um jogo bem brigado, tá? Eu acho que o Bragantino vai jogar muito bem. O Avaí fora de casa vem de um empate e uma vitória. Vem aí também de uma derrota em casa pelo Cuiabá de 2-1, perdeu em casa para o Cuiabá 2-1. E também em casa empatou com 2-2 contra o Palmeiras. O Palmeiras, apesar que ali estava com time reserva. E fora perdeu de 2-0 para o Fluminense. Então eu acho aqui o favoritismo total do Bragantino. Eu estou indo aqui no seco. Vai ser, eu tenho que escolher 6 secos. Esse aqui é um dos secos, tá? Jogo 4, Criciúma versus Vasco. Criciúma é o 5º colocado, o Vasco é o 2º colocado. O Criciúma vem aí com 6 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. O Vasco com 8 vitórias, 7 empates e 1 derrota. O favoritismo aqui é totalmente do Vasco,
tá? E um pouquinho aqui de empate, pode ser empate, porque o Criciúma é um time que joga fechado, tá? O Vasco aí empatou em casa os últimos jogos, empatou em casa contra o Sport, vem de uma derrota fora para o Novo Horizontino, tá? E acho que agora o Vasco vai acordar com esses 2 últimos jogos aí. O Criciúma vem com uma vitória contra o Ituano fora de casa. O Ituano é um time bonzinho. Empatou com o Náutico fora de casa. Veio com a vitória em cima do Vila Nova em casa. E aí perdeu para o Brusque em casa. Perder para o Brusque em casa, não dá para acreditar que vai acabar ganhando o Vasco. O Vasco é bem mais forte. Se jogar sério, o Vasco leva. Para mim aqui eu vou de coluna 2 no meu favorito. E no duplo aqui eu vou apostar no meio. Então coluna 2 e do meio no jogo 4. Jogo 5, temos o Sampaio Corrêa contra o Ituano. Sampaio Corrêa é o 11º, com 5 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. O Ituano é o 16º colocado, 4 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. O favoritismo aqui é todo no empate, tá? E um pouquinho para o Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa ainda não perdeu em casa, tá? Vem de 2 empates e ganhou todos os outros jogos em casa. O último foi de 3-1 contra a Chape em Santa Catarina. Perdeu fora e ganhou do CSA em casa. Perdeu para o Chapecoense, né, fora de casa, 3-1. Os jogos em casa, apesar de ter ganhado todos, só pegou os times que estão abaixo da tabela lá. Então o Sampaio Corrêa tem tido um pouquinho de sorte na tabela, por isso que tá razoavelmente bem aqui. O Ituano fez um jogo fraco contra o Cruzeiro, perdeu para o Criciúma e ganhou fora do Guarani. Então, perder para o Criciúma também não dá para botar muito fé no Ituano, apesar que eu quase apostei no Ituano aqui, se vocês verem aqui o rabisco aqui no jogo 5, eu estava aqui entre a coluna 1 e a coluna 2, mas no finzinho aqui acabei vendo o último jogo do Ituano, eu estou indo de coluna meio e coluna 1, apostando um pouquinho no Sampaio Corrêa. Jogo 6, temos o Fluminense contra o Ceará. O Fluminense é o 6º colocado, 7 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. O Ceará é o 15º, com 3 vitórias, 9 empates e 3 derrotas. 9 empates vem aí o Ceará. Favoritismo total para o Fluminense, nas enquetes, né? O Fluminense, no Mineirão, joga terça-feira, encara o Cruzeiro, segundo jogo. Venceu o primeiro jogo 2-1 no Rio. É despedida do Fred, pode até poupar alguns jogadores, não acredito, por ser jogo de festa. Despedida do Fred não é sempre que se despede de um ídolo. O Ceará, quarta-feira, pega o Fortaleza, jogo de volta. Em casa, o primeiro jogo perdeu de 2-0 para o Fortaleza. E se perder esse jogo aqui, pode ir para o C4. Eu não sei, mas eu acho que o Ceará ainda vai apostar ainda na Copa do Brasil, tentar ganhar do Fortaleza e deve poupar alguns jogadores. Fez o último jogo muito bem, goleou o Strongs bem, tá? Acho que vai tentar aí, a Copa do Brasil vai abrir um pouquinho mão do brasileiro. Então acho que o Ceará deve poupar alguns jogadores contra esse jogo, acreditando que o Fluminense também vai poupar, vai tentar retrancar para segurar o empate aqui, mas nesse jogo aqui, eu vou acreditar no favoritismo do Fluminense e vai ser o meu segundo seco aqui, coluna 1, Fluminense. Jogo 7, temos o Goiás contra o Atlético Paranaense. O Goiás é o 17º com 4 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. O Atlético Paranaense, 8 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Favoritismo total para o Atlético Paranaense. No jogo 7 aqui, o Goiás joga quarta-feira, jogo de volta contra o Atlético Goianiense. O primeiro jogo foi 0-0, vem de uma derrota para o América e vem de uma vitória em casa contra o Cuiabá no magro 1-0. Quer dizer, não dá para acreditar muito no Goiás. O Atlético Paranaense vai pegar o Bahia terça-feira em casa. O primeiro jogo ganhou de 2-1, quer dizer, já está com a vitória fora de casa garantida, agora vai jogar em casa. Cresceu muito com o Felipão. O Felipão não é um time de jogar com os reservas. Empatou contra o Libertad 1-1 e se classificou também na Libertadores. Ou seja, o Atlético Paranaense está bem no Brasileirão, está classificado na Libertadores, não vai perder essa chance aqui de tentar encostar no Palmeiras, mesmo tendo o segundo jogo aqui contra o Atlético Goianiense, com certeza eles vão para cima do Atlético Paranaense. Aliás, contra o Bahia, né?
Falei Atlético Goianiense aí, desculpa. Então aqui eu estou indo de coluna meio e coluna 2. Jogo 8, nós temos aqui o Curitiba e o Juventude. O Curitiba é o 12º, vem com 5 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. O Juventude, 2 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Muito mal, muito mal. 5 empates e 8 derrotas, somente 2 vitórias. O Juventude, fora de casa, empatou com o Avaí, empatou com o Fortaleza, vem de uma derrota para o Atlético Mineiro, empatou com o São Paulo, perdeu para o Atlético Goianiense de 3-1 fora de casa. É muito difícil aqui esse Juventude também. E aí o Curitiba venceu contra o Fortaleza em casa, perdeu para o Inter fora, perdeu para o Atlético Paranaense em casa. Apesar das derrotas, ainda perdeu para os grandes, né? Perdeu para o Inter e para o Atlético Paranaense. Quer dizer, o Curitiba é um bom time, tenho visto os últimos jogos. Eu acho que deve dar o Curitiba aqui fácil, fácil. Juventude muito fraco. Então esse aqui é o meu terceiro seco, jogo 8, coluna 1. Aqui eu estou acompanhando as enquetes todas, o favoritismo total do Curitiba. No jogo 9, nós temos aqui o Botafogo de São Paulo e o Ipiranga. O Botafogo de São Paulo é o 5º colocado, com 6 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. O Ipiranga, com 4 vitórias, 7 empates, 2 derrotas, é o 10º colocado. É um time bem que gosta de dar um empatezinho também, bem retranqueiro, tá? Nas casas aí, o favoritismo, as enquetes, totalmente pro Botafogo de São Paulo. O Botafogo de São Paulo vem com uma vitória de 3-1 fora de casa contra o fraco Campinense. Vem de uma vitória de 1-0 em casa também contra o Manaus. Ganhou de 1-0 contra o Vitória fora de casa. E só tem 2 derrotas em casa, o Botafogo de São Paulo. Só perdeu 2 vezes em casa. O Ipiranga vem de 3 empates contra o São José. Foi o último, 2-2. É um time que gosta de empatar, né? E aqui eu tenho que escolher mais outro seco também. Jogo 9 vai ser então o meu quarto seco, coluna 1, acompanhando as enquetes todas, tá? Jogo 10, nós temos aí o Atlético Mineiro contra o São Paulo. Baita jogo. O Atlético Mineiro é o terceiro colocado, com 7 vitórias, 6 empates, 2 derrotas só. O São Paulo vem com 5 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. É um outro timinho que também gosta muito de empatar o São Paulo. Nas enquetes e nos outros placares aí, totalmente favoritismo para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro aí na quarta-feira tem o jogo de volta contra o Flamengo pela Copa do Brasil no Maracanã. O primeiro jogo ganhou de 2-1. Ganhou do Emelec, se classificou na Libertadores. Se não poupar jogador nenhum em casa, é muito mais time que o São Paulo e ganha fácil. O São Paulo tem um jogo contra o Palmeiras fora de casa. Ganhou o primeiro do Magro, 1-0. Vai ter que jogar na Aliança Parque agora contra o Palmeiras. Jogo difícil contra o Palmeiras. Pode poupar alguns jogadores para esse jogo contra o Palmeiras. E vem de uma vitória contra o Atlético Goianiense. Então, se o São Paulo aqui guardar e separar alguns jogadores, enfrentar o Atlético, mesmo com o time reserva do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro é muito mais time. Mas aqui eu vou ter que... Não vou achar que é um jogo mais de empate, tá? Então aqui o jogo 10 eu tô indo de empate e tô acompanhando a enquete de coluna 1. Jogo 10, empate, coluna 1. Jogo 11, nós temos o fraco Fortaleza contra o Palmeiras. O último contra o primeiro. O Fortaleza é o 20º colocado, lanterninha, para mim já tá rebaixado. Desculpa, com 2 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. 9 derrotas, não dá. Palmeiras é o primeiro colocado com 8 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Enquetes todas aí apontando o Palmeiras totalmente favorito. O Fortaleza, quarta-feira, vai ter que enfrentar o Ceará, segundo jogo da Copa do Brasil. Venceu o primeiro de 2-0, vem de uma derrota para o Curitiba de 2-1 e perdeu para o Atlético Mineiro de 3-2. Quer dizer, não está muito bem o Fortaleza assim. O Palmeiras vai pegar o São Paulo semana que vem, perdeu o primeiro jogo de 1-0, vai ter que ganhar de São Paulo para se classificar para a Copa do Brasil. Acho que vai poupar alguns jogadores para achar que o
que o Fortaleza é fraco, mas mesmo poupando, ainda é muito mais time que o Fortaleza. No mínimo ali ele vai garantir o empate. Não tem como o Fortaleza ganhar do Palmeiras. Não sei que o Palmeiras jogar muito mal. E vem aí de uma vitória contra o Cerro Porteño, quer dizer, esmagadora. Eu vi o jogo também, jogaram muito bem. Tá? Aqui não tem favoritismo total do Palmeiras, jogo 11, mas eu tô indo aqui de empate, acreditando aqui que o Fortaleza possa fazer uma retranca e coluna 2 no Palmeiras. Jogo 12, nós temos aqui o Santos contra o Atlético Goianiense. O Santos é o 10º colocado com 4 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. O Atlético Goianiense é o 16º com 4 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Nas enquetes, favoritismo total do Santos em qualquer lugar que você for ver. Só que aqui nós temos uns pequenos aditivos, né? O Santos mandou o técnico embora hoje, quer dizer, técnico novo ou algum interino. Quarta-feira tem um jogo de volta na Vila contra o Corinthians. Perdeu o primeiro jogo de 4-0. Tem que ganhar no Brasileirão, tá lá embaixo. Focar no Brasileirão e esquecer a Copa do Brasil, porque não dá para virar contra o Corinthians e fazer 4-0 contra o Corinthians. Se o Corinthians tiver um desastre essa noite. Foi desclassificado pelo Deportivo Táchira na Vila Belmiro, tá? Quer dizer, tá muito difícil. Perdeu o último jogo no Brasileirão 2-1 pro Flamengo na Vila também. Não dá para acreditar no Santos se fosse contra o time, mas como é contra o Atlético Goianiense, que está muito mal também, vai ter o jogo de volta contra o Goiás. O primeiro jogo foi empate 0-0, perdeu em casa para o São Paulo, é um time retranqueiro fora de casa. O Santos com um técnico interino, o técnico vai todo mundo querer mostrar serviço, então pode ser que o Santos comece a crescer, já que não tem mais que pensar em Libertadores nem em Copa do Brasil. Quer dizer, eu acho que o Santos, aliás, Libertadores não, Sul-Americana, né? Sul-Americana e Copa do Brasil, eu acho que o Santos agora vai começar a jogar um pouquinho melhor. Então aqui, jogo 12, eu tô indo no seco no Santos, é o meu quinto seco, torcer para estar certo também. Jogo 13, o Volta Redonda contra o Mirassol. O Volta Redonda é o 12º com 5 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. O Mirassol com 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Mirassol muito bem, mas nas enquetes está bem equilibrado os três, tá? Pode dar tanto coluna 1, empate e coluna 2. O Volta Redonda aqui vem de uma derrota contra o Confiança fora de casa, o fraco Confiança. Vem de uma derrota em casa contra o Aparecidense de 3-0. Um empate de 1-1 contra o Floresta fora de casa. Mas mesmo assim só tem 2 derrotas em casa esse Volta Redonda. Só perdeu 2 jogos em casa. O Mirassol, o último jogo em casa, goleou de 6-0 o Atlético Cearense. E em casa ganhou de São José de 2-1, mas só tem 2 vitórias fora de casa. Ou seja, um jogo bem difícil. Se vocês olharem aqui, está rabiscado. Eu estava aqui entre coluna meia e coluna 1. Mas eu acho que o Mirassol, fui olhar ali uns outros jogos, eu achei que o Volta Redonda tem uma defesa muito fraca. Aí me fez mudar de ideia aqui. Eu achei que então eu vou arriscar aqui coluna meia e coluna 2, achando que pode dar 1 também. Então, mas não tem jeito, né? O jogo é isso aí. Por isso que é gostoso brincar na loteca. 14º, nós temos o Cuiabá contra o Botafogo do Rio. Cuiabá é o 18º também, está lá atrás, com 4 vitórias, 4 empates, 7 derrotas para o Cuiabá. Candidato seríssimo a ser rebaixado também. Mesmo ainda estando, não chegamos nem no meio, mas pelo futebolzinho que está apresentando. O Botafogo é o 9º colocado, com 6 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Também não anda muito bem das pernas, mas pelo menos tem ganhado, né? Não está só perdendo. O Cuiabá vem de uma vitória fora de casa contra o Avaí de 2-1, mas fora de casa também perdeu para o Goiás de 1-0. Só perdeu 2 vezes em casa o Cuiabá, ou seja, é um time bem forte em casa. O Botafogo do Rio, quinta-feira tem o segundo jogo contra o América, perdeu o primeiro jogo de 3-0, não acho que eles vão pensar em tentar ganhar do América de 3-0 no Rio,
Pode até ser que sim, depois daquela virada histórica contra o Inter. Mas a minha preocupação aqui é se vai poupar alguns jogadores ou vai poupar o time inteiro e deixar o Cuiabá jogar. Eu acho que o Botafogo deve poupar a metade do time, acreditando realmente que pode ganhar de 3-0 do América no Rio de Janeiro. Bom, nessa hipótese aqui, que eu tô acreditando, tá? A maioria aqui eu acho que deve estar achando que deve dar jogo de empate ou até o Botafogo, já que o Cuiabá é um grande time perdedor. Mas eu tô indo aqui no seco no Cuiabá. Se o Botafogo poupar uns 4 jogadores, aí eu acho que tem tudo para o Cuiabá fazer um bom jogo e tentar sair dessa lanterna aqui, 18º, tentar sair pelo menos do Z4 aqui, tá bom? Então meu jogo ficou assim, jogo 1, coluna do meio, coluna 1, jogo 2, coluna meio, coluna 2, jogo 3, coluna 1, jogo 4, coluna 2 e coluna do meio, jogo 5, coluna do meio, coluna 1, jogo 6, coluna 1, jogo 7, coluna do meio, coluna 2, jogo 8, coluna 1, jogo 9, coluna 1, jogo 10, coluna do meio, coluna 1, jogo 11, coluna do meio, coluna 2, jogo 12, coluna do 1, jogo 13, coluna do meio, coluna 2, jogo 14, coluna 1. Por que às vezes aqui eu ponho coluna 2, coluna do meio, coluna do meio, coluna 2? Porque aqui é meu favorito, é o que está na frente, tá bom? É onde eu monto primeiro e depois eu vou para a segunda opção. Tá bom? Abraço a todos, bom jogo aí, boas apostas, torcer para vocês ganharem também, não só eu não, tá bom? Tem 1,5 milhão acumulado aí, torcer para alguns dos colegas aí ganharem, tá bom? Abraço a todos.